Olá, senhores. Hoje é dia 11 de 2024, uma segunda-feira. Desejo a todos uma excelente semana. E para melhorar seu início de semana, eis o tema de hoje. O Tribunal de Contas da União, órgão responsável por fiscalizar e garantir o bom uso do nosso dinheiro, dos impostos que pagamos, decidiu usar o nosso dinheiro, os nossos impostos, para contratar um salão de beleza com serviço de depilação íntima para uso exclusivo dos ministros do Tribunal de Contas da União, do TCU. Eu não sei os senhores, mas eu, com toda essa fartura de cabelo que tenho, costumo cortar o cabelo e fazer a barba em casa mesmo, inclusive para economizar. Antigamente eu frequentava uma barbearia aqui perto, bem simples, onde o corte na época custava em torno de R$ 30. Porém, mesmo com essa vida simples, eu, legalmente, obrigatoriamente, iria pagar salão de beleza e depilação íntima para os ministros do TCU. E aqui vale ressaltar que os tribunais de contas, criados lá por Rui Barbosa, em 1890, hoje tornaram-se um verdadeiro instrumento para que políticos e demais poderosos, todos ligados ao Estado, todos fazendo uso do dinheiro público, dos impostos que nós somos obrigados a pagar, possam presentear parentes com um carguinho vitalício, com, no mínimo, uns R$ 40.000 mensais para o resto da vida, fora as verbas secretas e demais benefícios. Recentemente, alguns ministros do governo do presidente Lula, que antes eram governadores, acharam por bem nomear suas respectivas esposas para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos estados que eles governavam. E, por coincidência, tais senhoras, já nomeadas e empossadas, não têm necessariamente experiência com contas públicas. E eu me questiono, entre os mais de 216 milhões de brasileiros, quais qualidades intelectuais únicas tais esposas de ministros têm que justifique que elas sejam nomeadas para algum tribunal de contas e, mais ainda, que sejam aceitas pelos deputados estaduais, geralmente em votação secreta. Vale ressaltar que o STF proibiu, na súmula vinculante 13, o nepotismo. Porém, não considerou o nepotismo, por exemplo, um governador nomear a própria esposa para o cargo de conselheira de um tribunal de contas. Ela vai julgar as contas do marido. E o engraçado é que esses senhores não nomeiam os parentes para cargos de confiança que paguem um ou dois salários mínimos. São sempre 30, 40, 50 mil reais mensais. Um caso que escancara o que se tornaram as nomeações políticas para tribunais de contas foi o do Rio de Janeiro, em 2017. 6 dos 7 integrantes do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro foram presos durante a operação da Polícia Federal de nome O Quinto do Ouro. Entre os presos estava o senhor Domingos Brazão, que chegou ao cargo de conselheiro através de nomeação política, conseguindo assim um cargo vitalício com um salário de mais de 40 mil reais mensais, mais uma verba secreta de gabinete no valor aproximado de 100 mil reais mensais. O detalhe, o agora conselheiro Domingos Brazão tem apenas o ensino médio
não tem nenhuma graduação ou especialização em contas públicas. Mas a coisa melhora. Depois de ficarem uns dias presos, os conselheiros foram autorizados pelo judiciário a irem para suas respectivas mansões. Estavam em prisão domiciliar. E a coisa melhora mais ainda. Em 2019, os conselheiros presos na Operação O Quinto do Ouro, aqui no Rio de Janeiro, receberam ao todo 4,5 milhões de reais de salário. Mas calma, que ainda não acabou. Em 2024, no ano que nós estamos agora, no presente ano, o conselheiro Domingos Brazão voltou ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Voltou a exercer as suas funções. Como a Operação O Quinto do Ouro era um desdobramento da Operação Lava Jato, aqui no Rio de Janeiro, o direito de retorno concedido a Domingos Brazão estendeu-se, óbvio, aos demais conselheiros que ainda estão vivos ou que não se aposentaram. O motivo que legitimou o retorno de tais senhores aos tribunais de contas do Rio de Janeiro, eu não sei e não encontrei em nenhuma mídia. Se algum dos senhores souber, por favor, deixe aí nos comentários. E até hoje, o julgamento final desses conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro não aconteceu. Se houver qualquer desdobramento, eu digo para os senhores. E para melhorar ainda mais as coisas, já que estamos falando de tribunais de contas, que têm por finalidade fiscalizar o uso do dinheiro público pelos nossos governantes, eis a boa notícia. O presidente Lula está estudando a possibilidade de nomear a presidente nacional do PT, senhora Gleisi Hoffmann, para o Tribunal de Contas da União. É isso aí. Afinal, se segundo o presidente Lula foi uma escolha sábia nomear a ex-presidente Dilma Rousseff para presidente do Banco dos BRICS, nada mais partindo do presidente Lula me espanta. Bem, senhores, chegamos à questão principal deste vídeo. Para onde olhamos dentro das estruturas do Estado, enxergamos o uso espúrio e imoral do nosso dinheiro, dos nossos impostos. Uma corrupção generalizada, uma imoralidade imensurável. E nós somos obrigados a pagar compulsoriamente, sem direito de escolha ou de recusa, a conta de tudo isso. E ainda somos obrigados a continuar confiando nas instituições públicas e no Estado como um todo. Quando lembro dos presos do 8 de janeiro, eu me faço o seguinte questionamento: quem foi mais prejudicial para a nação brasileira? Os presos do 8 de janeiro, que fizeram uma baderna lá em Brasília, ou os inúmeros corruptos e hoje legalmente inocentes que durante anos saquearam os cofres públicos? Quem foi mais prejudicial? Ninguém se pergunta o motivo de grande parte da população, aquela parte que não está corrompida por ideologias nefastas, não confiar mais no Estado e nas instituições públicas. Porque grande parte da população está tão revoltada com o Estado brasileiro, com o serviço público e com boa parte dos políticos? Não. Ninguém faz a pergunta certa. E, ao invés disso, é mais fácil mandar prender os insatisfeitos que mudar a realidade que está tornando as pessoas insatisfeitas. A pergunta errada nos leva a ter a resposta errada. Veja o exemplo do caso que citamos, do salão de beleza exclusivo para os ministros do TCU. A pergunta certa seria: qual o nome dos servidores públicos com poder de mando envolvidos diretamente em tal licitação? Eu não vi ninguém fazendo esta pergunta. O que aconteceu foi simples. Tentaram criar uma obrigação para nós, pagadores de impostos. E essa obrigação era a de pagar o salão de beleza e a depilação íntima de tais ministros, caso eles desejassem fazê-la, lógico. Como o caso veio à tona, abortaram a missão.
Porém, permanece a pergunta: quem são os servidores públicos com poder de mando diretamente ligados a tal licitação? Eles foram punidos? Permanecem em seus respectivos cargos? Creio que nunca saberemos, senhores. E para nós, meros mortais, resta o seguinte: acordar cedo, trabalhar duro, respeitar as leis e pagar os impostos em dia. É isso o que resta para a gente, como a gente. Obrigado a todos os senhores que assistiram a este vídeo e aos jovens, digo sempre e repito mais uma vez: honre seus pais, honre seu pai e sua mãe. Uma excelente semana a todos. Muito obrigado.